Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora de uma notícia aqui da Folha de São Paulo, que está tendo uma reunião ministerial hoje do Lula, ou seja, ele está se reunindo com todos os ministros. E nós vamos ver o que está acontecendo aqui. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Lembrando a vocês que o conteúdo aqui é de direita, liberal, libertário, conservador. Então a notícia é essa. Lula usa boné com slogan nacionalista, normal, né? E dá recados contra o tarifaço Eduardo e Big Techs. Encontro prevê fala de ministros com balanço de ações do governo. Durante reunião ministerial nesta terça-feira 26, ou seja, hoje, começou agora às 9 horas da manhã, o presidente Lula voltou a passar recados contra o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, com crítica ao deputado federal Eduardo Bolsonaro e a falta de regulamentação das chamadas Big Tech. Ele, Trump, publicou de novo ontem às 21 horas uma nota dizendo que quem mexer nas Big Techs dele vai ter consequências, disse Lula, que faz uso do boné com a mensagem "O Brasil dos brasileiros", slogan nacionalista usado pela gestão dele desde que se intensificou o discurso de soberania nacional. Diz que as Big Techs são patrimônios americanos e não quer que ninguém mexa. Isso pode ser verdade para ele, não para nós. Quem quiser entrar nesses 8 milhões de quilômetros quadrados tem que prestar conta à nossa Constituição, declarou. Que está ele aqui com boné. Eu acho que como a nossa Constituição ela preconiza a questão da liberdade de expressão, tudo mais, todo mundo tem liberdade de falar o que quiser e tudo e tal, então a gente não teria motivos para tentar regular as Big Techs. O problema que está acontecendo com essa regulação das Big Techs é o seguinte: por que eles querem regular as Big Techs? Porque na verdade está acontecendo hoje um discurso de direita que ele oferece soluções para as questões do mundo que a esquerda não oferece. Então o que está acontecendo? Existe um debate na internet. Todo mundo tem o direito de falar. Então rola o debate entre esquerda e direita. O que acontece é que a esquerda, historicamente, ela nunca resolveu o problema algum da sociedade. Se você olhar as histórias dos países, dá para a gente perceber que a esquerda sempre meteu os pés pelas mãos, centralizou as decisões e gerou pobreza. A direita, por outro lado, ou melhor dizendo, a liberdade econômica, a liberdade de empreendedorismo, a liberdade de expressão, todos os tipos de liberdade, tende a gerar riqueza nos países. Você pode olhar isso em toda a história, quer seja na Coreia do Sul, quer seja na Austrália, quer seja nos países da Europa ou da América do Norte. Por outro lado, você consegue perceber também essa questão da esquerda em todos os países que a gente tem esse tipo de regime. Quer seja na Venezuela, em Cuba, na China. A China é um caso um pouco diferente, porque o que acontece? Na China, eles tiveram muita pobreza, até que em determinado momento resolveram pela liberdade econômica, ou seja, existe lá uma restrição em todos os outros aspectos, porém ao mesmo tempo existe uma liberdade econômica. Então, como eles resolveram por isso, a China está tendo uma prosperidade já há algum tempo, há mais de 2 décadas, devido ao fato de que eles abriram os mercados e permitem que a população trabalhe num sistema capitalista dentro disso. Então, na China é um caso diferente, mas, por exemplo, em países mais restritivos, como na Rússia, por exemplo, ou vários países do Oriente Médio, você tem a mesma situação, ou seja, a esquerda sempre causando a pobreza da situação. Voltando aqui à matéria, o presidente também voltou a pedir a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro pelas articulações em prol do tarifaço. Logicamente, é uma voz da direita, está indo lá fora, está expondo o que está acontecendo aqui no Brasil, então ele quer que ele seja calado, seja caçado, seja preso, tudo isso, né? Lula também voltou a criticar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e disse acreditar que o fim do conflito se aproxima. Lembrando que ele está sempre criticando a guerra, porém ele se posiciona do lado do Putin. Você não vê ele atacando o Putin, você não vê ele se posicionando pró-Zelensky. Nós temos que lembrar que dentro dessa guerra, quem é o invasor é a Rússia. Então o lado errado, sem nenhuma dúvida, é a Rússia. Aqui a fala do Lula. É um momento de desafio para nós. Todo mundo sabe o que tem acontecido a nível internacional. Todo mundo tem acompanhado a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia e todo mundo sabe que está para chegar ao final. Eu não sei não, será que está para chegar no final? Putin e Zelensky já sabem o limite dessa guerra. Trump já sabe o limite. Então,
Acho que estão aguardando o momento de anunciar o fim das guerras. Eles escreveram errado aqui. Acho que a disputa agora é ver quem vai ficar com a dívida da guerra. Não só isso, mas a questão também mais importante de todas são as terras da Ucrânia que o Putin está querendo ficar para a Rússia. E aí, o que acontece? O Zelensky não pode ceder as terras, até em termos constitucionais ucranianos, ele não pode ceder as terras. Então chegou-se no impasse. Porém, como eu falei no início, não tem dúvida de que a parte errada dessa questão é a Rússia. A Rússia é a nação que está invadindo. As declarações foram dadas durante a abertura da reunião ministerial dessa terça, que ocorre sob a expectativa de integrantes do seu governo de um alinhamento do discurso e ações do Palácio do Planalto e orientações sobre as prioridades do governo nesse ano. É novamente aquela coisa, o que eles vão fazer? Eles vão reunir lá para alinhar o discurso. Alinhar o discurso é o que é? É ver o que eles vão falar para enrolar mais a sociedade, porque basicamente que governos de esquerda fazem isso. Eles se reúnem, é igual quando, vocês lembram que o Haddad estava querendo fazer a reunião com o Scott Bessent? Ele falou que ia lá conversar com o Scott Bessent e que chegando lá ele ia explicar com o Scott Bessent como que o judiciário brasileiro funciona na prática, tudo mais e tal. Então, na verdade, o que acontece? Ele esperava que com a reunião ele pudesse dar uma enrolada no Scott Bessent e mostrar para ele o que ia acontecer lá e mostrar para ele como que o judiciário brasileiro é muito diferente, é muito especial, tudo mais e tal, sabe? Essa coisa toda aí, mas que na verdade não aconteceu porque Scott Bessent cancelou a reunião. Esse é o segundo encontro que reúne todos os ministros da Esplanada e terá um formato mais curto que o anterior, realizado em janeiro deste ano, que durou cerca de 7 horas. Iniciado às 9 horas, o evento tem a previsão de falas de ministros Sidônio Palmeira, Secretaria de Comunicação, Gleice, Secretaria de Relações Institucionais, Rui Costa, Casa Civil e Haddad, Fazenda. Segundo o auxiliar do petista, a ideia é que esta seja uma reunião de alinhamento de discurso, é igual falando, e ações do governo daqui para frente, e não de apresentação de balanço. Lógico que eles não querem apresentar balanço, que o bicho está pegando, eles vão apresentar números feios, que são os únicos que eles têm para apresentar. A expectativa é que Lula cobre os seus ministros por entregas de políticas públicas e inauguração de obras, voltando a dizer que esse ano é o ano da colheita de seu governo. Ele quer obrigar os caras a entregar o que eles não têm condição de entregar, né? Que é algum resultado sem ter dinheiro para nada e gastando mais do que tudo. Nessa última reunião ministerial, feita em janeiro, fatos relevantes para o governo ocorreram, como o tarifaço do Trump sobre os produtos brasileiros, a crise do Congresso após derrubada de decreto sobre o IOF e o escândalo de descontos ilegais do INSS. Aqui é uma foto aqui de uma reunião, mas acredito que não seja essa de hoje. Então é isso, eles querem fazer uma reunião para dar satisfação para a sociedade, porém a satisfação que eles têm para dar é péssima, então o que eles querem fazer é ver o que eles vão falar, de alguma conversa qualquer para ver se enrola mais um pouco a sociedade e ver se isso cola pra gente. Gente, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal, até o próximo vídeo.